A história começa em um passado distante, quando o mundo era dominado por criaturas demoníacas. Essas criaturas eram lideradas por uma única pessoa. Esse indivíduo poderoso era conhecido como o líder supremo dos demônios. Ele era o comandante de demônios, duendes e todos os seres sobrenaturais maléficos. O nome dele era Nurari Rion, o nome que causa medo no coração de todos os homens. Os anos se passam e aquele nome ainda é temido ao redor do mundo. No presente, nós conhecemos nosso protagonista, chamado Rikuo Nura, que é neto do infame Nurari Rion. Porém, ele é muito diferente do avô. Rikuo é tímido e baixinho, e mesmo sendo o terceiro herdeiro do clã, ele não quer reivindicar. É importante notar que Rikuo, diferente do seu avô, é na verdade 3/4 humanos, e seu lado yokai só aparece à noite. Todos os yokais veem ele como um novo líder, mas ele luta para evitar esse futuro. Nós vemos Rikuo marcando uma reunião com vários demônios yokai na casa dele. Ele revela que reuniu todos eles para dizer que não devem ir ao prédio abandonado perto da escola dele, pois ele não quer nenhum dos problemas deles interferindo na sua vida escolar. Antes de ir para a escola, Rikuo encontra o assustador de Yuki. Ele é um guerreiro muito poderoso que tem uma relação forte com a família de Rikuo. Ele entra para ver Nurari Rion, que agora é um velho, e eles reclamam sobre Rikuo ser muito humano. Rikuo vai para a escola, feliz em ser apenas um garoto comum com uma vida normal. E quando se prepara para a aula, ele escuta alguns estudantes falando sobre rumores de avistamentos de yokais por perto. O colega de classe dele, chamado Kyotsugo, convida Rikuo e alguns outros estudantes para irem vasculhar o velho prédio à noite em busca por monstros. Rikuo concorda, pois ele quer evitar que seus amigos se machuquem. Quando anoitece, todos os estudantes vão para dentro do prédio e Rikuo tenta desesperadamente manter eles a salvo dos yokais desgarrados. Finalmente, o yokai familiar dele chega para ajudar ele, fazendo Rikuo se sentir envergonhado por não ser forte o suficiente para ajudar seus amigos. Rikuo tem uma visão em que ele está conversando com o seu lado demônio, que fala que ele precisa ficar mais forte, senão ele vai fracassar. Em outro lugar na cidade, yokais desgarrados estão correndo de alguém, mas eles logo são destruídos. Então nós conhecemos Zen, que também é um yokai e um aliado do clã Nura. Então ele vai se encontrar com todos para falar sobre Rikuo e o futuro dele como líder da família. Zen tem uma longa história com o clã Nura, pois sua família sempre foi protegida por eles. Então ele jurou sempre ser leal e ajudá-los sempre que puder. Rikuo chega da escola e descobre que Zen veio fazer uma visita. Rikuo tem lembranças de Zen, pois eles costumavam brincar quando ele era criança. Zen tem poderes yokai muito especiais. Ele tem penas extremamente poderosas que podem ser atirados como flechas e matar quase qualquer coisa. Zen e Rikuo falam sobre o futuro dele. Zen fica bravo por ele não querer o compromisso. Rikuo explica novamente que ele quer ter uma vida normal e que ser líder do clã não é do interesse dele. Mais tarde, Rikuo conversa com um de seus amigos demônios e o demônio explica que muitos yokais não são realmente tão fortes e que eles precisam de proteção, assim como os humanos. E é aí que entra o clã Nura. Zen decide deixar a casa do clã, temendo pelo futuro de Rikuo. No caminho, Zen é atacado por uma serpente yokai chamada Rabadeia. Esse yokai decidiu trair o clã e veio matar Zen, mas Rikuo de repente entra na luta para salvar seu amigo. A serpente yokai ataca eles e Rikuo se transforma na sua forma de demônio. Ele agora é um guerreiro poderoso com cabelo branco e uma espada, e assim ele consegue derrotar o yokai inimigo e salvar seu amigo. Enquanto isso, um bêbado está andando pela rua. Quando ele percebe algo estranho em um beco escuro, ele vai investigar e acaba encontrando uma mulher doente e um homem aparentemente mau com um sorriso assustador. Por sua vez, Rikuo aproveita seu tempo na escola, mas seus amigos parecem estar muito obcecados com atividades demoníacas e planejam um novo passeio, agora na mansão dele, pois há rumores de que há muitos yokais lá. Rikuo também nota que uma de suas colegas de classe, chamada Yura, gosta muito de histórias de yokai e é muito misteriosa. Depois da escola, Rikuo fala com seus ajudantes yokais e comanda diretamente Oikawa para manter seus amigos a salvo de outros yokais durante a noite. Quando Rikuo chega da escola, ele encontra todos os yokais dando uma grande festa em casa, o que o deixa descontente, para dizer o mínimo. É que agora ele precisa parar eles e arrumar tudo antes que seus amigos cheguem. Ele fala para todos os yokais se comportarem e que quando os amigos dele chegarem, eles não poderão atormentar nem pregar nenhuma peça neles. Depois de algumas horas limpando a casa, os amigos de Rikuo chegam. A missão principal dele é evitar que eles explorem a casa para que não encontrem nenhum yokai. Rikuo começa a perceber que Yura está agindo muito estranho e ela parece estar ciente dos demônios. Conforme a noite vai passando, é revelado que Yura é na verdade uma Onmyoji, que é um grupo de caçadores de demônios que usa o poder espiritual para combater yokai. Depois da festa, uma amiga de infância e vizinha de Rikuo, chamada Kana Lenaga, caminha para casa com Yura. Yura explica que ela vive sozinha, mas antes de poderem conversar mais, elas do nada são atacadas por um grupo de yokais. Esses yokais fingem ser humanos, mas revelam sua verdadeira natureza na hora de atacar suas vítimas. Os yokais atacando Yura e Kana pertencem ao clã dos ratos. O líder deles é um homem alto e magro e seu principal objetivo
objetivo é destruir o clã Nora e assumir o controle. Os yokais atacam Yura, que por sua vez invoca uma criatura lobo gigante para lutar com eles. O líder dos yokais fica impressionado, então ele faz Kana de refém para que Yura tenha que se render e as duas garotas são sequestradas e trancafiadas. Rikuo descobre o que aconteceu e vai tentar salvá-las. Quando ele finalmente chega, encontra o líder do clã dos ratos sentado em seu trono e as garotas nas jaulas. Ele exige que Rikuo escreva uma carta dizendo que desiste da posição como herdeiro do prestigioso clã Nora. Ele vai perder tudo e os yokais maléficos vão acabar assumindo o controle. No caminho para casa, Rikuo encontra um membro do clã dos yokais gatos, chamada Ryota Neko. Nós descobrimos que o clã dela foi brutalmente atacado pelos membros do clã dos ratos, então Rikuo decide ajudar ela, pois ela está ferida e mal consegue andar. Quando Rikuo finalmente chega em casa, ele pensa sobre seu próximo passo. Ele começa a escrever a carta assim como foi ordenado. Enquanto isso, Neko está se recuperando das feridas. Rikuo percebe que se ele não fizer isso, suas amigas serão mortas pela manhã. Pouco tempo depois, Neko levanta e prepara suas armas. Ela diz para Rikuo que vai enfrentar o clã dos ratos sozinha se precisar, fazendo a forma yokai de Rikuo aparecer. Ele se junta às suas tropas leais e vai salvar as amigas. O clã dos ratos entra em pânico quando eles percebem como Rikuo é poderoso. Depois da batalha, Yura promete que um dia vai derrotar Rikuo na forma de demônio. Por muito tempo, Rikuo não usou os poderes dele, mas ultimamente ele tem usado muito mais, e por isso começou a se sentir mal. Rikuo fica doente e precisa descansar para recuperar sua força, enquanto os yokai restantes tomam conta dele. A atendente de confiança de Rikuo, Tsurara Oikawa, faz o tratamento e alguns amigos da escola visitam ele. Kana parece gostar de Rikuo, então ela fica um pouco enciumada quando vê ele e Tsurara tão próximos. O presidente do conselho estudantil e líder da equipe de investigação paranormal, chamado Kyotsugo, visita Rikuo e explica que a patrulha paranormal está se preparando para uma jornada ao Monte Kana para procurar por yokais, e Yura vai junto com eles. A viagem começa bem tranquila, mas fica perigosa quando eles chegam na montanha. Rikuo descobre que a montanha é território de Jioki, que é membro de alta patente do clã Nora, e também era ele que estava secretamente planejando matar Rikuo. Ele estava por trás de tudo. Rikuo e seus amigos exploram a montanha e logo chegam em um local onde as garotas podem relaxar e os garotos podem procurar por fantasmas. Rikuo sabe que eles precisam ser cuidadosos, já que os espíritos dali são provavelmente mais hostis. Rikuo e os amigos dele também estão acompanhados de Tsurara, que pode ser muito útil no campo. Kana sente ainda mais ciúmes de Tsurara e Rikuo, então ela decide se juntar ao grupo na caça aos fantasmas também. Nós então descobrimos que Jioki também ordenou que seus yokais matassem Rikuo e todos os amigos dele. Mezumaru era quem estava liderando os demônios de Jioki. Primeiramente eles atacam Natsumi e Shiori, que são membros da equipe de investigação paranormal. Porém Yura vem ajudar elas e consegue salvá-las. Durante a intensa batalha, os grupos se separam e Tsurara está quase sendo eliminada, mas no último momento Rikuo aparece e salva ela, e então se prepara para enfrentar o demônio na frente dele e defender sua amiga. Por outro lado, o demônio está feliz por ter um desafio. Enquanto isso, Yura tem que defender as garotas de 3 yokais que apareceram. Eles se aproximam das garotas e marcam elas como os próximos alvos. Altabo, o yokai fisicamente mais forte da casa Nora, está procurando em toda parte por Rikuo, mas consegue encontrar apenas 2 amigos dele e volta para a estalagem. Rikuo começa a batalhar contra o yokai chamado Gozumaru. Esse yokai tenta matar Tsurara e fica empolgado por Rikuo querer lutar com ele, pois ele gosta do sofrimento dos outros mais do que qualquer outra coisa. Enquanto isso, Kana não sabe da situação lá fora e está andando lentamente pela estalagem, procurando por Rikuo. Quando ela sobe as escadas, ela vê sombras estranhas se movendo. Ela se assusta, mas acontece que era apenas Rikuo carregando Tsurara ferida. Rikuo fala para Kana tomar conta de Tsurara, porque ele precisa sair para fazer uma coisa. Rikuo sai para encontrar Jioki e finalmente enfrentar ele cara a cara. Em um flashback, as motivações e o passado de Jioki são revelados. Muito tempo atrás, ele era meramente um humano comum, conhecido pelo nome de Umewakamaru. Ele era uma criança nobre e era muito bom em tudo que fazia. Ele conseguia dominar qualquer habilidade em pouco tempo e trazia muito respeito para a família dele. Mas logo tudo desmoronou quando o pai dele morreu tragicamente e a mãe dele foi embora para viver os últimos dias em um monastério, porque ela não aguentaria cuidar de uma criança sozinha. Os anos se passaram e o Umewakamaru teve que viver sozinho. Um dia ele recebeu a notícia de que a mãe dele estava doente, então decidiu visitar ela. Ele tinha uma longa jornada pela frente, mas ainda assim queria ver a mãe dele pela última vez. Porém, nessa viagem ele conheceu uma pessoa estranha, que na verdade era um yokai. Esse yokai era maligno e enganou o Umewakamaru, fazendo ele seguir pelo caminho errado. O caminho era longo e o Umewakamaru se perdeu. Quando ele finalmente conseguiu encontrar o caminho, já era tarde demais, e ele descobriu que a mãe dele já tinha sido devorada por um yokai chamado Jiyuki. O Umewakamaru perdeu a cabeça e em um momento de fúria matou Jiyuki. Ele não conseguia mais se controlar e todo mundo se tornou inimigo dele. O Umewakamaru
Akamaru estava tão instável que seguiu tirando a vida de viajantes inocentes. Conforme os anos se passaram, o nome original dele se perdeu e ele passou a ser conhecido como Gyuki. Depois de algum tempo, ele conheceu Nurari Rion, que estava procurando yokais para se juntarem à família dele. Gyuki quis lutar contra ele também, mas foi derrotado facilmente. Nurari Rion ofereceu a Gyuki algo que ele não teve por anos, uma família. No presente, Rikuo finalmente encontra Gyuki e eles começam a batalhar. Rikuo é rápido em combate e consegue enfrentá-lo, e depois de uma grande exibição de ação, Rikuo finalmente consegue derrotar Gyuki, mas ele não o mata. Gyuki começa a se lamentar das próprias ações, porque ele traiu a única família que teve, mas ele só fez isso porque realmente pensou que estava fazendo a coisa certa. Gyuki fica sobrecarregado de culpa e decide tirar a própria vida, mas Rikuo consegue deter ele a tempo e fala que mesmo que ele os tenha traído, ele ainda pensava no clã e no que era melhor para eles. Rikuo então perdoa Gyuki e fala para retornar ao clã com ele. Ele decide que está na hora de se oferecer para guiar o clã a um futuro melhor. Ele vai se encontrar com o avô e anuncia que vai se tornar o líder quando for a hora, e também diz que Gyuki será perdoado dos crimes dele e aceito de volta no clã, fazendo o avô dele ficar extremamente orgulhoso e feliz, pois isso significa que o prestigioso clã está em boas mãos. Algum tempo se passa e Rikuo está ficando cada vez mais confortável, se preparando para se tornar o líder do seu clã. Enquanto isso, Kana começa a ter os próprios problemas. À primeira vista, Kana parece uma garota comum, mas a vida dela é cheia de problemas. Quando ela tinha apenas 6 anos, ela encontrou um espelho possuído por um yokai. Ele era aterrorizante e ficava de olho em Kana. O yokai prometeu que quando Kana completasse 13 anos, ele voltaria e levaria ela para sempre. Essa hora chegou e Kana está presa em uma dimensão espelhada, perdida e assustada. Ela tá ficando sem opções, mas logo percebe que consegue se comunicar com o mundo real. Uma boneca espiritual foi dada a ela por Kiyotsugo, um dos amigos dela e membro dos detetives paranormais. Ela dá um jeito de comunicar a situação dela e implora pela ajuda deles. Rikuo, por fim, se transforma na forma noturna de yokai dele e vai ajudar Kana, que está quase sendo consumida pelo yokai, mas Rikuo chega no último segundo e resgata ela. Kana está finalmente livre e pode ir para casa, mas ela não consegue parar de pensar sobre a forma noturna de yokai do Rikuo. Ele estava tão bonito e heróico, e isso fortalece o sentimento de Kana por ele. Ela quer desesperadamente aprender mais sobre Rikuo, então decide conversar com ele enquanto ele está na forma normal de humano. Ela pergunta sobre um monte de coisa, como sua forma noturna, fazendo ele se sentir incomodado. Então nós conhecemos Hihi, um membro crucial do clã Nura, que vem ajudando eles há anos. Depois de um incidente no Beco dos Gatos Demônios, Hihi decide investigar, porém a investigação dele é interrompida quando um agressor misterioso tira a vida dele. Quando Rikuo recebe as notícias, ele fica de coração partido, pois Hihi significava muito. Os anciões do clã concluem que Rikuo precisa de mais guarda-costas onde quer que ele vá, o que ocasiona alguns momentos vergonhosos na escola, quando Rikuo tem que esconder os guarda-costas yokais. Na escola chega o grande festival e com muitas pessoas presentes, até Nurari Rion aparece. Para todos os estudantes e pessoas, ele é apenas um velho comum. Eles não têm ideia que ele é o Supremo Senhor dos Demônios. Yura também comparece e apesar de estar feliz com a vida escolar, ela está tendo uma crise de fé. Ela esbarra em Nurari Rion por acidente e os dois começam a conversar. É claro que ela não tem noção da verdadeira natureza dele. Ela sempre achou que os demônios fossem maus e precisam ser erradicados. Porém, algumas coisas mudaram depois que ela viu coisas que a fizeram pensar de outra maneira. Nurari Rion fala pra ela que os demônios são malignos e que ela deve tomar cuidado. De repente, eles sentem uma ventania e Yura percebe que alguém está atacando eles. Um ataque mortal é direcionado a Nurari Rion, mas Yura consegue tirar ele do caminho. Vários assassinos encobertos aparecem ao redor dela, prontos para atacar. Essas são as mesmas pessoas que mataram Hihi anteriormente. Ela mantém a posição e com a magia dela, ela começa uma batalha contra os assassinos. Acontece que eles também são yokais, mas os planos deles são desconhecidos. Durante a batalha feroz, Yura se distrai e Nurari Rion aproveita a chance. Ele libera sua fúria contra os yokais e mata eles em um instante, mas depois ele desaparece, deixando Yura sozinha. Nurari Rion decidiu seguir as pistas para entender o que realmente estava acontecendo. Nesse meio tempo, Rikuo volta para casa e encontra Tamazuki, ele que está por trás dos ataques. Tamazuki é muito intimidador e fala para Rikuo que ele deve se preparar porque ele não vai durar muito. Tamazuki jura que vai destruir Rikuo e o clã Nura inteiro. Rikuo começa a se preocupar, pois o avô dele está desaparecido há um tempo. Um dos yokais chamado Karazu Tengu procura o Supremo Comandante, mas não consegue encontrar ele em lugar nenhum. Rikuo também está preocupado porque ele agora sabe que o clã Nura está em sério perigo. Enquanto toma chá, ele lembra da conversa dele com o pai de Tamazuki, que se chama Inugami Diobo, da Nuke, e da promessa dele de destruir o clã. Rikuo percebe que precisa ser corajoso pelos seus colegas yokais para manter a ordem e a paz até que o avô dele retorne. Em outro lugar, Tamazuki se reúne com seus guerreiros demônios e eles fazem um grande plano de ataque. Tamazuki quer tomar a liderança dos clãs, agora
agora que o clã Nura está sem líder, então ele decide enviar os guerreiros yokais dele para o território Nura. O objetivo deles é atacar os civis para que o clã Nura não tenha escolha a não ser se envolver, mas na mesma noite coisas estranhas começam a ocorrer na cidade, prédios começam a cair e pessoas no parque ficam aterrorizadas depois de ver as sombras. Yura também está lá e sente uma presença maligna em toda a parte. Enquanto isso, de volta ao quartel-general do clã Nura, todos estão discutindo qual será o próximo passo. Parece que Tamazuki decidiu tomar o território deles, então Rikuo diz para os seus amigos yokais que eles precisam ficar calmos para pensar no melhor plano de ação. No dia seguinte na escola, Rikuo fica ansioso o dia todo. Ele sabe que quando o sol se pôr, a guerra vai começar, e ele tem dúvidas se é digno e capaz de liderar os yokais numa batalha dessa escala. Ele se encontra com Yura na escola e ela conta que as coisas estranhas começaram a acontecer. A única boa notícia é que até agora os demônios não machucaram nenhum ser humano, mas logo isso pode mudar. Rikuo volta para casa com seus guardas-costas e eles assistem o sol se pôr. Na mesma noite, Tamazuki aparece com seus guerreiros demônios e anuncia que a guerra começou, e declara que ele é o senhor dos 88 deuses demônios, e seu objetivo é se tornar mais temido do que o clã Nura. Os demônios dele são aterrorizantes e até os yokais do clã Nura ficam com medo deles. Rikuo tenta prever a estratégia do inimigo, mas antes que ele consiga, um guerreiro com casaco vermelho aparece, chamado Shoi, que faz parte do clã de Hihi. Ele tenta derrotar Tamazuki e os demônios, mas falha miseravelmente. Um dos demônios malignos solta fogo pela boca e queima parte do quartel-general do clã Nura. Tamazuki então decide sair e promete que da próxima vez não será tão gentil e irá finalizar o clã de vez. Rikuo promete que nada assim vai acontecer novamente e fala para os yokais que eles precisam proteger a casa deles. No dia seguinte na escola, Yura e Rikuo conversam novamente e ela conta que sente que algo ruim está vindo. Rikuo finge não ter ideia do que ela está falando. Enquanto isso, o líder supremo e avô de Rikuo está longe, nas montanhas, planejando seu próximo movimento, longe do conflito. Rikuo tenta passar algum tempo com os amigos, mas os deveres dele o fazem ir assistir um duelo yokai. Ele se transforma em demônio e Yura segue ele, mas quando ela chega na cena, Rikuo já se foi. Tamazuki agora está preparando um ataque em larga escala ao clã Nura e reúne os exércitos dele com o objetivo de terminar a guerra o mais rápido possível. Tamazuki e os seus aliados continuam falando sobre a ascensão dos demônios Shikoku. Enquanto isso, na forma de yokai, Rikuo discute com os anciões do clã sobre Tamazuki e os demônios dele, mas logo amanhece e Rikuo volta à sua forma humana. Ele percebe que se Tamazuki quisesse, ele poderia já ter começado um ataque significativo, então ele conclui que algo a mais deve estar ocorrendo e talvez eles estejam planejando algo ainda pior. Kyotsugo se encontra com a patrulha paranormal e revela que descobriu algo muito interessante nas investigações yokai. Na cidade chamada Ukioi, os santuários têm sido destruídos há um tempo e há uma teoria de que os yokais estão por trás disso. Nós então descobrimos que Tamazuki e os demônios dele têm ido para a cidade e destruído os santuários, como parte do grande plano deles. Yura também tem feito a própria investigação e ela encontra um santuário destruído antes que a patrulha chegue. Rikuo e Oikawa falam sobre o que poderia ter causado a destruição do santuário. Por outro lado, Yura começa a notar um comportamento estranho de Rikuo, então ela começa a teorizar que talvez ele esteja tendo caso com alguém. O grupo da patrulha tenta se dividir e procurar por pistas, mas eles não encontram nada. Depois de um tempo, Rikuo começa a perceber que é sempre melhor estar em um grupo, porque isso pode ajudar na batalha que se aproxima com Tamazuki e as forças dele. Enquanto isso, Nurari Rion chega em Shikoku, onde ele se reúne com Inugami Ryubu, da Nuke, o supremo comandante da região Shikoku. Ele veio conversar com ele para encontrar alguma possível solução para os problemas do próprio clã. Na mesma noite, um outro membro do grupo de investigação paranormal chamado Jiro encontra Sodimoji, que está tentando pôr uma maldição mortal em Kyotsugu. Sodimoji é salvo a tempo por Tearai Oni e Inohu, que são executivos da Yakuza, Yokai e Shikoku. Nós também descobrimos que Sodimoji na verdade é um demônio Shikoku e está caçando outros demônios e tentando matá-los. Algum tempo passa e Rikuo está preocupado com membros do clã dele enquanto as coisas ficam mais perigosas. Ele fica com os amigos dele o tempo que pode, mas está muito preocupado. Enquanto isso, alguns dos demônios guerreiros conseguiram proteger alguns santuários de serem destruídos. Mais tarde, no mesmo dia, Natsumi vai prestar respeito a um deus local chamado Lord Senba. Ela vai a esse mesmo santuário desde que era criança, então mesmo sendo perigosa, ela precisa rezar ali. Enquanto Natsumi está rezando, o assustador Sodimoji chega e puxa ela pelo braço e diz que ela precisa rezar para ele e para mais ninguém. Enquanto ele tenta matar Natsumi, um dos guerreiros demônios que trabalham para o clã Nura chega e o detém bem na hora. Na batalha, Natsumi é gravemente ferida e acaba no hospital. Rikuo e seus amigos vão visitá-la, mas eles estão preocupados porque agora ela parece estar amaldiçoada e Rikuo diz que vai salvar a alma dela. Com a ajuda do demônio guerreiro, ele vai caçar Sodimoji. Finalmente, eles pegam ele e Rikuo se transforma em yokai. Eles derrotam e matam Sodimoji e isso retira a maldição de Natsumi. A notícia da morte de Sodimoji se espalha e
e logo todos os demônios Shikoku ficam sabendo. Eles decidem que agora é hora de matar Rikuo, pois ele está arruinando os planos deles. Todos decidem se unir e atacar ao mesmo tempo, mas um dos demônios Shikoku, chamado Inugami, não trabalha bem em equipe. Ele está tão focado em matar que não escuta as ordens e vai atrás de Rikuo sozinho. Enquanto isso, o avô de Rikuo ainda está conversando com outro líder supremo, falando sobre Tamazuki e a guerra. Inugami decidiu tentar atrair Rikuo, então ele prepara uma armadilha para os amigos dele. O clube de patrulha paranormal descobre um outro prédio abandonado onde pode haver fantasmas. Rikuo também se junta a eles na missão, mas eles não têm ideia de que estão caindo em uma armadilha. As crianças chegam no prédio assustador e começam a explorar. Rikuo ainda está na forma humana, pois ainda é dia. Enfim, Rikuo se separa dos amigos e Inugami se revela. Ele fala para Rikuo que vai matar ele e os amigos, porque humanos não são dignos da vida. O guarda-costas yokai de Rikuo chega no local. Inugami então desfere ataques yokai em Rikuo e no guarda-costas. Nesse meio tempo, Yuri está defendendo os amigos de Rikuo de outros agressores yokais. Durante a batalha, Inugami decide revelar sua verdadeira forma, que é muito mais assustadora e mortal. Os guarda-costas que estão ajudando Rikuo tentam lutar contra Inugami, mas eles não são páreos. Inugami agora é forte demais para eles e os fere gravemente. Finalmente, ele está cara a cara com Rikuo e está pronto para matá-lo. Nesse momento, o sol se põe e a noite chega. Rikuo agora se transforma em yokai e fica muito poderoso. Inugami fica surpreso, mas continua atacando. Agora os ataques dele não estão causando nenhum dano. Rikuo na forma de demônios é poderoso demais para Inugami. Quando Rikuo está prestes a matar Inugami, Tanuki aparece e salva o seu amigo demônio. Os dois escapam e Rikuo percebe que vários amigos estão feridos. Tamazuki nesse momento iniciou a fase final do seu plano. Os demônios dele já destruíram quase todos os santuários em Ukioi e todos os deuses locais foram destruídos. O clã Nori está fraco porque muitos dos membros estão mortos ou feridos. Agora é hora de começar o ataque final. Tamazuki junta todos os demônios dele e eles se preparam para o grande ataque contra o clã de Rikuo. Rikuo e os anciões do clã percebem que agora a guerra começou oficialmente. Finalmente, depois de algumas preparações, Rikuo decide que vai liderar os exércitos e deter Tamazuki. Rikuo conversa com a sua forma yokai mais uma vez e promete que um dia ele vai se tornar um grande líder. A forma de yokai ainda acha que Rikuo tem muito a aprender. Rikuo agora se transforma em demônio e prepara os soldados para a batalha. Rikuo e os seus soldados chegam e a guerra final começa. Muitos demônios começam a lutar e Rikuo na sua forma noturna está realmente poderoso e mortal. Rikuo está procurando Tamazuki, tentando caçá-lo. Eles finalmente se encontram e começam a lutar, e Rikuo parece estar mais forte. A luta deles é interrompida quando um dos demônios que trabalham para Tamazuki, chamado Yosuzume, se envolve. Yosuzume é extremamente poderoso e consegue ferir Rikuo gravemente. Yosuzume tem um poder especial de cegar sua vítima, o que se mostra um grande problema para Rikuo. Tamazuki então oferece para Rikuo uma posição para se juntar a ele na conquista, mas Rikuo recusa porque acredita que Tamazuki é realmente mau. Então Tamazuki decide que eles já conversaram o suficiente e se prepara para matá-lo. Nesse meio tempo, Tsurara estava tentando encontrar Rikuo, mas no meio da batalha ela se perdeu. Ela chega bem na hora e salva Rikuo da morte certa. Yosuzume então ataca Tsurara e cega ela também. Agora os dois estão cegos, mas dão um jeito de continuar lutando e derrotam vários soldados de Tamazuki. Tsurara finalmente consegue quebrar o feitiço de Yosuzume. Ela usa o poder de gelo dela e congela Yosuzume. Rikuo lidera o clã na luta contra os yokai Shikoku. Eles querem matar todo mundo e serem os únicos a comandarem o mundo dos demônios. Tamazuki percebe que está perdendo a batalha, então decide tomar medidas drásticas. Usando um martelo amaldiçoado, ele começa a abater seus próprios soldados para absorver o poder deles e usar para si próprio. Todo mundo se assusta por Tamazuki mostrar que não se importa com os próprios soldados. Inugami toma Kana de refém, mas ela é salva em seguida. Tamazuki então derrota Inugami para absorver os poderes dele. Finalmente, Rikuo enfrenta Tamazuki, que está agora com o máximo de poder. Rikuo se comunica com sua outra metade e eles concordam em trabalhar juntos e comandarem como líder do clã. Rikuo finalmente aceita a responsabilidade total, o que dá a ele vantagem na batalha, e a última luta contra Tamazuki começa. Agora que ele cresceu e amadureceu, Rikuo consegue lutar contra Tamazuki, mesmo se a transformação acabar, e assim o anime chega ao fim. E galera, uma coisa que eu venho percebendo é que muita gente assiste os vídeos, mas infelizmente não se inscreve, ou não deixa um like aqui também. E esse tipo de coisa, pessoal, ajuda muito, então por favor, deixa um like aqui embaixo para ajudar a espalhar esse vídeo. Se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, pessoal. Toda semana vídeos sobre diversos animes. Então, para não perder isso aí, já se inscreve e, mais importante ainda, ativa o sininho para receber sempre os vídeos novos. Beleza? Valeu, galera. Se cuidem.